Houve uma época onde que eu queria muito entender como é que funciona a automação no Arcade. Foi uma bela época, na verdade, porque uma das primeiras coisas que eu soube fazer assim foi como calcular blocos no Arcade, né? E a ferramenta que me desafiou muito foi a ferramenta gestor de perfil, porque era uma ferramenta avançada, assim. Qualquer usuário avançado mexe em gestor de perfil. Você não vai me dizer que você é usuário avançado, você não conhece gestor de perfil, você é um usuário intermediário. E eu estava nessa lista dos intermediários. E aí eu sabia que para quantificar bloco tínhamos que pôr uma fórmula no gestor de propriedade. Nossa, eu peguei sono. Quem entendeu primeiro foi um dos meus amigos, mas daí eu entendi, mas depois de pegar sono pela primeira vez, não foi fácil. Ele começou a chapar aquelas fórmulas depois, que na propriedade. Aí eu parei e disse, mas o que realmente é isso? Aí de repente criamos tabela, eu vi blocos estão a ser quantidades. Eu disse, nossa, isso é outro nível, mas eu não entendi. Eu só sei que está a funcionar. E era isso. E aquilo foi muito da hora, não posso mentir para vocês. Foi uma das melhores coisas que eu vi no Arcade, ver quantidade de bloco a sair automaticamente. Apagar uma parede, quantidade de descer automaticamente. Aquilo explodiu minha cabeça de tão difícil que é, mas explodiu ao mesmo tempo da minha cabeça de tanta emoção que eu tive. Eu disse, isso é o futuro das cartas, não é possível. Eu vou estudar isso aqui, eu vou virar bom nessa porra aqui. E eu segurei aquilo com duas mãos, mas levei meses. Eu ainda não sabia qual era a lógica que estava por detrás. Eu até decorei aquela fórmula, eu só sabia que não, porque quando for a bloco eu vou escrever isso, vou dar enter, vou criar tabela e vai aparecer quantidade. Então, vê como é que eu ainda era um burro, porque na verdade, assim, eu era alguém que só estava, desculpa por chamar de burro, mas assim, bem que foi para mim mesmo. Eu ainda eh, eh, estava a usar algo decorado. Eu não sabia como a ferramenta funcionava, na verdade. Porque quando você usava com parede básica, a quantidade de bloco era perfeita. Quando você usava uma parede composta, a quantidade de bloco já não era perfeita. Foi aí que surgiu aquela onda de fazer uma parede composta, onde você soma o reboco e o núcleo para dar a quantidade real do bloco. Né? E mais ou menos se você quer um bloco de 15, toda a tua composição tem que dar 15, não importa, o núcleo ficava com uma medida adulterada só para você conseguir ter quantidade de blocos correta. E era uma forma irada de trabalhar, mas era consequência de nós termos um conhecimento decorado. E foi aí que comecei a ver muitos, começou a surgir onda, a pressão da escada de 22 revolucionou com novas propriedades, já era possível você quantificar quase todo o projeto dentro do Arcade, porque tinha novas expressões a partir do Arcade 22. Aquilo foi assim. Eu disse, não é possível que tem pessoas na internet que estão a criar essas fórmulas, estão a distribuir, a gente não sabe nem sequer modificar, porque quando você tinha uma parede, dependendo do tipo de parede que era, será composta ou básica ou feito com outra ferramenta, ou a fórmula dava erro ou dava quantidade a mais de bloco ou a menos, nunca era preciso. E não era aquele majoramento que você faz sozinho, porque você tinha que aprender a usar propriedades para saber a criar uma nova variável para majorar o dado que você tem. E eu não sabia mexer em propriedade, eu só sabia que estou decorar conhecimento. Assim como muitos decoraram matemática, a maioria não sabe nem resolver equação de segundo grau, porque decoraram matemática. Se você dá uma equação diferente daquela que estudou, ela não vão conseguir resolver. Então eu era um desses, e eu fui essa pessoa. Aí, quando eu decidi estudar a fundo, eu percebi uma coisa muito estranha, o porquê das pessoas não conseguiam modificar aquelas fórmulas. E as pessoas que criavam aquelas fórmulas eram pessoas muito estranhas, que na internet você não tinha nem informação delas, não conseguia ir acessar para perguntar como é que você modifica, porque mesmo alguns que pegaram essa hype para criar vídeos no YouTube, eles não explicavam como a fórmula está a funcionar. Pesquisem que como quantificar bloco no Arcade no YouTube, vocês vão ver que ele só te diz assim, você tem que pôr essa variável, tem que pôr essa, tem que pôr essa. Ele só tem que pegar até nem chama de variável, ele só diz que você tem que preencher isso, escrever isso, aquilo, pronto, dá enter. Ele não te explicou como está a funcionar, ele só te garante que aquilo é fórmula perfeita, vai dar certo. Então, vê como é que era estranho, né? E ainda é estranho porque ainda fazem isso. Eu percebi também, quando comecei a estudar, que nem aqueles criadores não sabiam o que já vão fazer, só sabiam que aquilo funciona. Assim como você usa a ferramenta parede e sabe como foi criado, não sabe, só sabe que aquilo funciona. Mas há ferramentas que você não pode ser leigo dessa forma. Então, aí eu continuei minha pesquisa. O que aconteceu? Eu fui perceber que toda a computação ela é baseada em duas coisas, matemática e programação. O logo que vocês estão a ver aqui, esse amarelo e azul,
é Python, é símbolo de Python, que é uma linguagem de programação que muitos estão a aprender agora. Toda essa inteligência artificial, etc. E toda a estatística revolucionou por causa dessa linguagem. Essa linguagem é a mãe atualmente, é líder, king, número um. Então, todo mundo precisa aprender e é a mais fácil de todas de aprender. E isso foi uma coisa boa também. Mas esquece essa parte um bocado, vamos voltar um pouco para trás. Tem um porém aqui muito importante que vocês precisam saber. Que tudo se vocês estão a olhar na vossa tela, não sei se está sendo no smartphone ou no computador, talvez tenha um monitor, essa tua tela que você está a olhar, está a assistir esse vídeo, é um cálculo complexo de matrizes para gerar essa imagem que você está a ver. Esse som que você está a escutar agora é um cálculo complexo de cossenos de não sei que dimensões, segunda dimensão transformada de Fourier. É um cálculo complexo para gerar esse áudio que você está a escutar aqui. Só que sabe onde esse cálculo está? Esse cálculo senta por cima de uma programação, porque você não pode levar aquela quantificação de bloco que você faz na folha e caneta na faculdade e pegar essa fórmula e pôr diretamente no computador, num prompt ou qualquer outro lugar. Não funciona, não dá certo, dá erro, porque o computador não vai conseguir ler aqueles números. Você precisa pôr uma fórmula de programação, uma lógica de programação que vai fazer conversões de aqueles dados e vai converter para ser lido pela máquina para depois a máquina entender o que realmente você está a passar. Então, estamos a dizer que se um homem está sentado numa cadeira, o homem é a matemática e a cadeira é a programação. E eles sempre vão ser assim. Então, toda a matemática senta por cima da programação. Sem programação não há computação. Sem matemática também não há computação. Os dois andam juntos, mas sentam nessa ordem que eu estou a te explicar. Agora vamos voltar de novo à minha primeira explicação. Ninguém entendia aquilo porque boa parte do que estava lá eram expressões de programação, o que fazia com que muita gente não entendesse o que nem o que estava a digitar, só sabiam que funcionava. Agora, para você, não precisa saber programar, porque se você virar programador, você estará preparado para criar até esse Windows, ou esse navegador que você está a ver aqui, ou até criar o próprio Arcade. Já pensou em criar seu próprio Arcade? Então, talvez você queira virar programador para criar isso, mas programadores, arquitetos e engenheiros viram programador, estão cheios na internet. Muitos programas de orçamento estão na internet foram criados por engenheiros civis, não por um engenheiro informático, porque estudaram programação e criaram algo da sua especialidade. Assim como as pessoas que mais estudam programação a alto nível, dentre as engenharias, tirando informática e eletrotécnica, que estudam muito programação. Né? Tem outros também, mas assim, eu estou a falar curso que é mais popular para mim no meu país. Eletrotécnica estuda para cacete programação. Eu admiro muito aquela engenharia. Estudam, levam a sério programação. Enquanto engenharia civil, hidráulica, os outros estudam programação, mas não levam a sério, porque eles não se identificam com aquilo. Mas você não precisa ser programador, você só precisa entender como a programação funciona. Por isso que só aquela única cadeira de programação que você teve na faculdade já era suficiente para você entender como a programação funciona, para você se dar bem, tanto em Blender, Arcade, Revit, 3D Max, todos esses programas, para você chegar no alto nível de automação, você tem que se passar por programação, porque o programa em si é limitado. Você entendeu agora? O Arcade, se você acha que está completo, então você é um novato. Porque se você chegar no ápice, você vai começar a perceber que não, Arcade falta isso, falta aquilo, falta aquilo, falta aquilo. Ele não conecta automaticamente com o Excel, ele não quantifica sozinho, ele não faz isso sozinho, ele não faz aquilo sozinho, ele não, etc. sozinho. Aí você começa a ver, não, agora eu tenho que pegar todo o meu conhecimento da faculdade e começar a pôr aqui em vigor. Se você ignorou, não é problema. Eu, por exemplo, não sei se você tem esse vídeo no início ou no vídeo que eu cancelei tinha iniciado, tinha dado também a mesma referência. Minha esposa, ela é licenciada em matemática, ela me inspira muito ultimamente. Eu não entendi quase nada de matemática na faculdade, isso vou ser sincero convosco. Eu simplesmente decorava boa parte do conhecimento de matemática. Eu estou falando matemática pura, não matemática que é aplicado noutras cadeiras. Eu simplesmente não briguei, né? Mas eu quando saí fora comecei a ver a importância, comecei a estudar cada coisa e hoje eu tenho um conhecimento de matemática mais ou menos para o que eu faço. Tá muito bom mesmo, muito bom. Lógica de programa de matemática, bati, mas a lógica que você precisa, que é a mais importante, principalmente para a geração que vem, é a lógica de programação. Entendi a lógica de programação, dominei isso e pronto. Hoje sou programador, mas eu digo para você que não precisa ser programador. Você precisa entender a lógica de programação para você criar todas essas automações no Arcade, ok? Agora, tem tipos de automações que você não precisa virar nem programador, ah, nem entender lógica de programação, que é o tipo de automações 3D. A maioria das automações 3D, você tem um tipo de lógica que também pode ser chamado de programação, mas que não é, mas é um tipo de lógica que é um algoritmo que você cria para gerar automação. Por exemplo, aqui no canal tenho 3 vídeos que você precisa ver para você entender o que eu estou a falar.
modelagem de super parede inteligente, ou só escreve super parede inteligente aqui no meu canal, pesquisa. Segundo vídeo é verga contra verga inteligente. Terceiro vídeo, modelagem de viga inteligente. Veja só esses 3 vídeos, são suficientes para você entender o que eu estou a falar. São vídeos que eu automatizei um elemento 3D. Por exemplo, eu criei esse no Super Parede Inteligente. É uma parede que você tem reboco, pode desativar o parâmetro, trazer azulejo no mesmo elemento. E você até pode trazer mais elementos, como trazer parede, revestimento de madeira, etc. Tudo num único elemento. Só que eu não aprofundei até lá, mas deixei toda a lógica lá. Inclusive até expliquei de zero para aqueles que querem entender gestor de perfil. Porque existe gestor de propriedade, que é o melhor para automatizar 3D. Existe gestor de perfil, que é o melhor para automatizar documentação. E existe scripts, que é o melhor para os dois lados, que é o king dos king, aí é para programador já. Então, é mais ou menos assim como funciona no Arcade, certo? E quando você entrar na internet, você vai perceber que existe pessoas que abrem sua tela de Arcade para gravar vídeo, você deve ver que tem ferramentas a mais na barra de ferramenta. Eles criaram novas ferramentas. São programadores, arquitetos ou programadores, engenheiros civil, ou uma empresa que pagou programadores para criarem novas funcionalidades dentro do Arcade. E você pensa que as pessoas estão a viver só com aquelas ferramentas que estão lá dentro. Se você pensa assim, você está muito apagado, mas muito mesmo apagado. Não é assim como está a se viver. Então, existe sim pessoas que criam novas funcionalidades, até empresas que criam novo software que se conectam com a Arcade. Você chega naquela empresa e encontra um software próprio. E não estão a depender de usar só, ficar limitado ao que está dentro da Arcade. Então, não se limite ao que está dentro da Arcade. Eu estou aqui para te ensinar automação e também te ensinar a lógica dessa automação. Mas para isso vamos ver um bocado da lógica de programação e vamos usar o Python, que é a linguagem mais popular do mundo e usada para criar essas inteligências artificiais, você está a ver? E é isso, nós vamos aprofundar e vamos cavar junto. Se tudo isso aqui que eu falei ainda é inglês para ti, recomendo que você veja o próximo vídeo, que é o vídeo que nós vamos já iniciar já dentro do Arcade e vamos já iniciar com algumas automações, com algumas lógicas de automações, e que já será automação, mas ainda no baixo nível, porque a ideia é começar de baixo para cima, e aí você vai entender que afinal isso é interessante assim e é tão fácil assim, não é tão difícil. Assim como a programação que eu vou mostrar como exemplo aqui, nem é difícil. São as coisas mais simples. Só que as pessoas, quando veem aquele código, tá, como esse código verde que vocês estão vendo nessa imagem, isso assusta pra cacete. Então, as pessoas param de, nossa, isso aqui não é para mim. Tipo, não, 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 não. Como esse código que estão vendo aqui, isso é ficção científica, mas tem alguns que aparecem totalmente próximo desses, que são verdadeiros, mas aquele já é high level. Isso aqui, muitos usam high level porque são imagens que têm poder. Quando você usa essas imagens, meio que assusta, cria aquela. É por isso eu também usei até para capa. Então, é isso. Mas no final, a programação que se precisa para a maioria das coisinhas não é tão complexa como aquelas fotos que você vê na internet. Então, há esse um outro lado obscuro que não te contaram. E você vai descobrir aqui comigo. Então, junte-se a mim. Vamos seriamente nessa maratona. Peço que você tenha alta concentração, alto nível de concentração. E lembre-se que medicamento que não amarga, não cura, ok? Esse é o dilema mais popular que existe. Isso é verdade. Eu, pelo menos, eu acredito em 90% nessa teoria. Medicamento que não amarga, não cura. Se esse curso estiver difícil, não pode desistir, ok? Vamos usar a mesma teoria. É sinônimo de que é boa coisa. Boas coisas são difíceis e bons conhecimentos geralmente são difíceis. Lendas em matemática, física, programação, próprio Arcade, são pessoas que ralaram duro para chegar a esse conhecimento, ok? Existem conhecimentos high level que se aprende fácil, sim, e acredito nessa possibilidade, mas vou ainda ir, incentivo você a ir nessa onda de medicamento que não amarga, não cura. Então vamos a isso. Vai ser duro em algum momento, porque vamos escalar de zero até ao absoluto. Quando chegarmos lá no absoluto, vai começar a doer pouco, mas acredita em mim. Depois dessa série, sua mente nunca mais vai ser igual quando você entrar no Arcade. Você vai se sentir um deus dentro do Arcade. Isso eu estou a te dizer, mas precisa muito de sua concentração, porque eu não faço milagre de modificar a mente 100%. Eu só estruturei isso de uma forma possível de entrar para todos, mas eu sei que sempre vai ter exceção de alguém que não está a entrar mesmo repetindo 3 vezes. Dessa exceção sempre vai existir, talvez porque a pessoa nem se encaixa com isso mesmo, porque há pessoas que depois desistem até do curso que estão a fazer para pegar outro, porque sentem que talvez não estão a se encaixar lá. Então é isso. Se você não se encaixar, fica livre. Mas eu lutei o máximo para que qualquer um que bater esse primeiro vídeo, o segundo e gostarem, e eles avançarem, eles vão conseguir ter uma grande transformação. Então,
Vamos avançar, só finalizar aqui com a instalação de softwares necessário para você avançar com a próxima aula. Estamos juntos? Vamos na Google. Você vai escrever aqui Visual Studio. Tinha pausado muito tempo, na verdade, queria vos mostrar uma coisa que depois disse, não, vai deixar o vídeo muito longo. Então, daí se vão para aqui. Primeiro tem que ter Archicad instalado. Eu recomendo Archicad 24 para frente. Abaixo de 22, muita coisa não vai funcionar, porque a propriedade revolucionou do 22 para frente. Mas, especificamente, recomendamos 24 para frente, né? Não sei se fez confusão, mas é isso. 24 para frente é o que você tem que ter da versão da Archicad. Mas 24 para baixo, talvez você tente, muita coisa vai funcionar, mas não garanto nada, ok? Então depois vai instalar esse programa, vem aqui Visual Studio. Ah, se quiser algo muito leve para o computador, é só baixar VS Code. É uma versão muito separada e única de Visual Studio leve, é só para rodar coisas básicas. Até porque o que queremos fazer é básico, mas eu vou recomendar mesmo assim que instale Visual Studio. Mas se sair por VS Code, terá que ver como implementar Python. Então tem que vir no meu chat para eu te explicar como funciona isso e tu vais pegar aí a onda como funciona. Então, o que estamos a baixar agora chama-se ambiente de desenvolvimento. A maioria destes programas que você está a usar, Excel, etc., foram feitos no Visual Studio ou num ambiente. É como se fosse a Archicad. A tua planta foi feita dentro da Archicad. Então, o programa que você está a usar é feito dentro do Visual Studio. Esse é o mais popular e o mais poderoso do mundo, né, que é da Microsoft. E eles estão líder também nessas coisas. Então, eu já tinha baixado, vou ignorar, mas vou executar ele. Ok, vou aceitar. E ele vai instalar algo de 30 e tal megabytes ou 70, dependendo da versão. Desculpa, eu estou muito cuspado aqui. É só clicar em continuar, ok? Para mim ele vai reconhecer que já baixei e já está instalado e ele vai direto lá. Mas com minha rede Starlink é que me negar. Deixa eu tentar desconectar meu cabo de rede aqui. Ok, já desconectei meu cabo de rede. Deixa eu conectar seu Wi-Fi. Pronto. Para mim reconhecer tem uma atualização, eu vou fechar e aí, para vocês, vai aparecer assim, diretamente dentro, né? Vai aparecer diretamente dentro, aqui, nesse menu. Feche, coloque em tela cheia, vem aqui em disponível, ok? Aqui vai aparecer uma lista de todos disponíveis. Para vocês vai aparecer Community. Pega só que termina com Community. Eu estou a usar esse preview porque é uma versão adiantada que eu só queria usar. Até inclusive esse preview que eu instalei, né? Ah, não. Eu instalei normal, mas às vezes vou instalar preview porque eu gosto de estar sempre à frente a ver novas funcionalidades. Mas não vem também aqui há muito tempo no instalador, por isso ele tem atualização. Sempre vocês vão atualizar daqui. Esse instalador, o Visual Studio caso tenha atualização. Mas eu sei que vocês não vão precisar atualizar porque vocês só querem usar para tarefas que essa atualização geralmente não já afeta tanto. Então vamos. Talvez no futuro você esteja a ver esse vídeo já tenha outras versões, sempre instalação desde a versão 19 até agora, a instalação é sempre assim, não mudou. Você vai ter que ver tutorial até lá. Então, tem aqui Visual Studio Community 2022. Aqui onde para mim está escrito modificar, para vocês vai estar escrito instalar. Mas se estiver escrito o modificar, cliquem também. Então, ao clicar aí, vai abrir essa janela que inicialmente, provavelmente, para vocês tinha aberto direto aqui. Não selecionem mais nada, só selecionem este, Python. Só. O resto é para outros tipos de desenvolvimento, outras programações para games, etc. Isso tudo não mexa, não tem a ver com vocês, a menos que vocês se interessem. Ok? Então, é só esse pacote que nós queremos. Então, se você optou por ver esse código, veja como pôr o pacote Python. É o mais leve, acho que nem 1 GB tem. Porque esse aqui já tem por aí 1 GB da base, depois você tem que baixar mais de quase 1 GB de Python. Assim, por exemplo, que eu disse selecionar, tá vendo? Python tinha 1 GB e meio. Ele vai desinstalar 1 GB e meio. Só clicar em modificar, vai desinstalar. Caso você tenha selecionado algum que sem querer depois vem de selecionar, clique em modificar. Mas para mim, que já tinha, ele mostra zero, não tem nada a instalar. Então, é isso. Clique, ele vai instalar. Daí podem fechar, se quiserem inicializar daqui, fica à vontade, mas eu recomendo que vocês pesquisem aqui Visual Studio, tá vendo? Tem Visual Studio, que é o programa, e tem um Visual Setup que está na baixa de instalação, mas às vezes aparece o Visual Studio Styler, né? Que é para você chegar lá no instalador. Acho que está aberto, não apareceu, não sei. Mas vou abrir o Visual Studio aqui, e ele começa aqui. Essa é a página inicial que você vai aprender na próxima aula e junto com o Archicad vamos direto. Não tem cerimônia. O que já apareceu aqui são meus projetos na nuvem, no Azure. E aqui é um projeto que só tinha iniciado para ver se o meu Python está a funcionar, porque eu não abri isso há bom tempo. Atualmente já nem desenvolvi aqui, uso mais outros programas, tipo porque estou a trabalhar mais com programação para 3D, então uso mais outros programas. Mas não que aqui não faça, mas há bom tempo que eu não abria.
E a maioria das coisas que está na nuvem também, acha que não aparece, né? Aqui. Então, porque tenho outra conta que está a pegar uma conta específica. Então, vocês não precisam pôr conta. Eu sei que para vocês vai pedir conta. Se tem como ignorar, ignora. Se não tiver, então coloquem conta. Quem tiver conta da Microsoft é a melhor opção. Então, é isso, ok? Então, aqui, onde começa tudo, você tem a opção de clonar na nuvem, isso corresponde ao TeamWork dentro do Arcade. Você tem a opção de abrir um projeto específico, que é abrir um PLN no Arcade, ou localizar, tipo, localizar dentro de uma pasta. Existe uma pequena diferença entre esses dois, são quase iguais. E nós vamos começar a criar novo projeto, que nem no Arcade, quando você está a fazer o curso, você começa um novo projeto, né? Então, a partir daqui do novo projeto, onde você inicia já diretamente no programa, igual como se faz no Arcade. Você clica novo projeto, depois te pede template, etc, aquela coisa toda, e você entra. Então, aqui também vai ser a mesma coisa. Vai aparecer um monte de template, você escolhe e perfil também, acho, né? E entras diretamente lá dentro. Então, na próxima aula, a gente começa direto daqui e estamos juntos. Quando consigo, prove a próxima aula para você saber se você continua mesmo ou se desiste. Alguns, quando escutaram matemática, escutaram programação, ficaram com o pé atrás. Se realmente avançam mesmo, voltam. Mas recomendo que você teste a primeira aula dentro do Arcade. A primeira aula vai ser muito dentro do Arcade. Então, e vai ser uma aula muito madura, meu. Uma das aulas, assim, que vai mudar totalmente a sua forma de ver Arcade, ok? Então, vamos, estamos juntos, te vejo na próxima aula. Espero que você tenha instalado. Se optar por ver esse código, acho que vocês sabem encontrar meu número, né? Aqui embaixo, benchallenge.com. Depois desse pouco tem um QR Code. Esse QR Code, um deles vai te levar para a comunidade. Da comunidade você pode me encontrar lá, sou administrador. Ou tem um outro lá embaixo também, tá em fila. Tem um outro ao lado, né? Que tem meu nome. Então, aquele. Passa a tua câmera do WhatsApp aí nesse QR Code e vai vir direto no meu chat. E você começa a me apresentar dúvida. Talvez essa interface no futuro tenha mudado também. Ou não estás a conseguir, eu vou te ajudar. E se for o caso de que optaste por ver esse código que lá nem pede conta e é mais leve, é mais simples, não gasta muito internet para baixar também, não tem muito estresse, então queres incorporar Python, também vou te explicar como fazer. Mas eu recomendaria que todos seguissem com o mesmo que eu tenho. É a minha recomendação, mas no final você escolhe, ok? E você pode rodar Python direto. Para quem teve programação na faculdade, sabe muito bem que você só pode baixar o próprio Python. É um ficheiro pequeno, que sei lá, 200 megabytes. E quando você abre, ele já tem o mesmo ambiente que a gente vai ter, né? Só que um pouco diferente, mas o lugar que vamos escrever, o código é tudo igual, né? Então, aí a escolha é sua, né? Provavelmente alguns pouco autodidata vão ter mais decisão e o resto eu recomendaria mesmo, se você não tem uma boa decisão quanto a isso, não faça escolhas precipitadas. Melhor é você vir seguir o mesmo padrão que eu estou a usar. Então, vamos, estamos juntos, até a próxima aula.